Gente, eu vim aqui porque eu preciso falar a respeito de Pedro Caixinha. Afinal, assim, poucas vezes eu vi um técnico tão fechado com grande parte da torcida do Santos como o Pedro Caixinha. E a gente não está falando, obviamente, do Pep Guardiola, não está falando, obviamente, de Jürgen Klopp, de Carlo Ancelotti, de Johan Cruyff, de Rinus Michels. A gente está falando apenas de Pedro Caixinha, a gente não está falando nem de Jorge Jesus, a gente não está falando nem de Abel Ferreira, a gente está falando apenas de Pedro Caixinha, que brigou para não cair ano passado e foi demitido do time que tem muita pressão. Uma pressão gigantesca, uma torcida gigante que pressiona todo o jogo, chamado Red Bull Bragantino. Então assim, sabe, me dá um pouco de canseira às vezes, porque quando você faz uma crítica ao Pedro Caixinha, isso não significa que você está pedindo a sua demissão, isso não significa que você seja mau caráter, como eu li muito ontem no Twitter, e isso não significa que você esteja criticando apenas para estar certo, já que eu fui um dos caras que disse que não era o treinador que eu contrataria. Entre estar certo e o Santos ganhar, eu quero sempre estar errado. Eu amo o Santos, é por isso que eu estou aqui com esse canal. Porque para você falar de um mesmo assunto todo dia, envolvendo o universo de algum time, você precisa gostar. Você precisa amar, você precisa gostar. Para você montar um canal do YouTube, para você ter sucesso com isso, você precisa fazer sobre alguma coisa que você gosta, senão fica evidente. O nervosismo que eu entrei na live ontem, puto, depois de perder o clássico, é típico de alguém que ama muito o time, que está muito bravo de ter perdido um clássico da maneira como perdeu. E é claro também que alguns comentários feitos no calor do momento muitas vezes são exacerbados, eu acho que faz parte do show. Eu acho também que trazer essa veia mais explosiva, que eu sou assim, não é um personagem, eu fico realmente muito puto, faz parte de passar a minha verdade para o público. Mas também acho que os vídeos no dia seguinte, mais sóbrios, com uma análise mais fria, mais tranquila, são importantes, porque eu também preciso digerir, eu também preciso maturar tudo o que aconteceu e fazer uma boa análise para vocês. Então eu tento oferecer todas essas nuances da análise, né? Análise de momento, análise do dia seguinte. E quando eu analisando o dia seguinte, a gente fez a live ontem, é bastante importante ponderar, sem ver a coletiva de Caixinha, eu tenho alguns novos elementos para trabalhar aqui. O primeiro que é o seguinte, eu tenho que dizer que é muito importante, eu acho muito legal que a torcida esteja fechada com Caixinha, mas a torcida não pode se cegar para alguns assuntos. Eu acho que uma ponderação que é muito importante, que a torcida fala, ela está certa em dizer, são apenas 3 jogos. O Santos, numa temporada normal, não fosse essa mudança por conta do Super Mundial que antecipou o início do estadual, o Santos estrearia nesse final de semana. O Santos já jogou 3 jogos. A questão física, que muita gente está analisando, hoje não é algo que possa ser apontado, porque o Santos está em vias de um início de uma temporada, vai demorar pelo menos uns 10 jogos para se condicionar fisicamente, e aí ao longo da temporada, se o time continuar fraquejando fisicamente no segundo tempo, poderemos apontar, mas até lá eu peço calma. Dizer que o Caixinha errou ontem em todas as substituições que fez é apenas uma análise, é apenas um fato, não significa, um fato assim, dentro da minha visão de futebol. Você pode discordar, tá tudo bem, mas isso não significa que eu esteja fazendo campanha contra o treinador. Isso não significa que eu seja mau caráter. São coisas muito distintas, né? Agora, por um outro lado, algumas coisas no Caixinha, fora a má jornada dele no jogo de ontem, tem me chamado bastante atenção e tem me preocupado. E aí, em termos de cultura. O Caixinha, ele trabalha há 2 anos no Brasil. Ele trabalhou em 2023 e trabalhou em 2024 até ser demitido do Red Bull Bragantino. Mas praticamente foi o ano inteiro, ele foi demitido na reta final do Campeonato Brasileiro. Só que ele tem uma experiência muito diferente. As entrevistas dele, quem aí assistiu alguma entrevista inteira do Caixinha na época de Red Bull Bragantino? Ninguém assistia, ninguém se preocupava, porque ninguém liga para o Bragantino. E aqui nesse canal a gente respeita todos os times. Mas o Red Bull Bragantino é uma piada, é um time que vendeu a sua identidade para um patrocinador. É um time que mudou as suas cores, mudou o seu escudo. É um time que assim, eu não nutro respeito nenhum. Quem se vende dessa maneira não merece o meu respeito. E eu respeito se o Edu tiver uma posição contrária, mas a minha é essa. Então a gente está falando de um time com uma torcida minúscula, de um time que não reverbera em absolutamente nada e de um time que ninguém se preocupava para ouvir as entrevistas do Caixinha.
Então, tudo que ele dizia nas coletivas de imprensa do Red Bull Bragantino, como não tomava grandes proporções, isso talvez não abalasse tanto o elenco. O Caixinha, pela primeira vez, ele está tendo a oportunidade de treinar um time do tamanho do Santos, e tamanho esse que ele, de maneira muito legal, reconhece. Toda oportunidade que ele tem, ele fala sobre o tamanho do Santos, sobre a responsabilidade que é ocupar esse cargo, sobre o que o Santos significa. Eu acho que parte desse discurso do Caixinha é um discurso também pelo qual a torcida está de mãos dadas com o Caixinha, porque eu dizia, em dados momentos da temporada passada, apesar do trabalho muito aquém daquilo que a gente esperava do Carelli no Santos, você tinha os resultados e você tinha certa competitividade, principalmente no Campeonato Paulista. O que pecava, o que o Carelli pecava, era justamente algo que o Caixinha é muito bom, pelo menos com relação a se comunicar com a torcida. Né? Enquanto o Caixinha fala da grandeza do Santos, o Carelli falava que pressão mesmo era no rival. Vocês se lembram disso? Não tem como apoiar uma pessoa que faz isso. Não tem como apoiar alguém que, recebendo um convite do Corinthians, fala: isso aí é como meu empresário, não sei de nada, não vai ser eu que vou decidir o meu próprio futuro, sabe? Ninguém acreditou nisso. Era um total desrespeito com a camisa do Santos em todo momento, e a gente chamou muita atenção. Eu falei muito sobre isso ano passado lá no Futeboteco. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Caixinha, quando ele tomar más escolhas dentro de campo, ele precisa ser criticado. E eu acho que, em dados momentos, algumas atitudes dele nas coletivas, que são de um nível tão mais alto que o do seu antecessor, eu comparo que tipo com, né, um cara que foi formado na Unip e um cara que foi formado em Harvard, né? Assim, é uma diferença brutal de... claro, existem, eu estou fazendo só uma brincadeira aqui. Existem muita gente que foi formada na Unip muito inteligente. E tem pessoas que têm até um certo currículo aí em Harvard que, olha, vou te falar, é só para vocês entenderem o paralelo, mas... o que eu quero dizer é que a diferença de QI, a diferença intelectual, quando você vê o Caixinha sentado à frente ali para responder à imprensa, em detrimento do que a gente vivenciou com o Carille, é uma distância descomunal. Só que, em alguns momentos, eu acho que o Caixinha peca pelo excesso e peca pela falta de leitura de entender o que é a cultura do futebol brasileiro. Isso me preocupa demais. Eu levantei esse aspecto ontem no Twitter e a maioria, massacrante maioria, discordou de mim. Mas eu não tô nem aí. Eu não tô aqui para agradar. Isso é legal, tá? Isso é uma coisa que eu já combinei com o Edu. Eu não tô aqui para agradar você. Eu não tô aqui pelo seu like. Eu não tô aqui para você concordar comigo. Eu tô aqui para falar a minha opinião. Se você concordar, ótimo. Se você discordar com a educação, também ótimo. A única coisa que a gente não vai aturar aqui é xingamento. Mas eu não tô aqui para ter a atenção da maioria, eu não tô aqui para falar assim, não, deixa eu fazer, o que a torcida do Santos está querendo ouvir? Vamos fazer um vídeo sobre isso hoje, que os caras vão ficar felizes, agenda boa em todo momento. Ou você ter medo de ir para a dividida, quando eu souber que a maioria vai discordar de mim por não, isso aqui vai melindrar os caras, a gente tem um canal para os caras vão ficar putos e não vão voltar mais, porque é óbvio que isso acontece. Muita gente que ouve uma determinada opinião que não concorda, o cara simplesmente não volta mais. Faz parte, eu entendo que é isso, só que eu não consigo me vender a esse ponto. A minha opinião é absolutamente inegociável. Ontem, eu perdi mais de 100 seguidores lá no Twitter e tá absolutamente tudo bem, eu não ganho R$1 com o Twitter. Não ganho R$1 com o Twitter. Se as pessoas saírem daqui, ótimo, e se perder 100 pessoas aqui nesse vídeo de hoje, nessa semana, a gente ganhou 2.000. Eu acho que sempre vai vir uma maioria, porque existe uma maioria que entende que não é sobre concordar ou discordar, mas é ouvir o contraponto, é respeitar a opinião, é entender, é abrir os seus horizontes, ainda que não concorde, para dizer, pô, pelo menos esse cara tem um ponto. E o meu ponto com relação ao Caixinha é com uma coisa muito perigosa, uma cultura do futebol brasileiro chamada gestão de grupo. Existem técnicos, taticamente no Brasil, muito inferiores ao Caixinha, e que têm mais sucesso que o Caixinha. Não tenho a menor dúvida disso. Por quê? Porque a gestão de grupo é algo muito importante. A coletiva é muito importante. E ela também faz parte da gestão de grupo. O Caixinha, no jogo contra a Ponte Preta, ele falou coisas muito interessantes naquela coletiva. E ele deu uma porrada no grupo, dizendo que a maneira como o Santos encarou aquele primeiro tempo, com a Ponte Preta competindo muito mais, é algo que ele não vai aturar. Ele falou aquilo de uma maneira coletiva. Ele não individualizou a análise. E o Caixinha é um cara estudioso, que inclusive trouxe dados ontem de GPS, de corridas em alta intensidade, e falou que esses 3 primeiros jogos o Santos teve altos índices mais altos
de corridas em alta intensidade do que teve na Série B inteira. Isso é parte do trabalho do Caixinha, parte de uma nova filosofia. Agora, quando ele solta algumas determinadas frases, quando ele individualiza alguns pontos, eu acho que ele pode aos poucos sim perder o grupo, porque essa é, você gostando ou não, você concordando ou não, uma cultura do futebol brasileiro. Na coletiva do jogo contra a Ponte Preta, ao explicar por que o Miguelito saiu no intervalo, ele em dado momento deixou escapar, não, tiramos o Miguelito, que é um jogador que não tem muita intensidade. Ninguém falou nada. Quando o Juliano falou isso, ele foi massacrado pela torcida do Santos. E o Carille, que estava ao lado do Juliano e não defendeu o Miguelito, foi massacrado pela torcida do Santos. Com razão, porque isso não se faz. Só que o Caixinha falou a mesma coisa e ninguém falou absolutamente nada. Ele falou a mesma coisa, pega aí, tá gravada. A gente não montou aqui ainda o painel que eu quero mostrar, que eu vou fazer alguns reacts ao vivo aqui, tipo, mostrar pra vocês, pontuar e mostrar as falas. Eu não montei ainda, o Edu tá montando aqui a arte pra eu poder colocar os vídeos aqui. Mas se não, eu separava, tá lá, é só você procurar a entrevista pós-Ponte Preta, ele fala que o Miguelito não tem intensidade, não aconteceu nada com ele. Como o Miguelito olha pra isso? Ele pode olhar e falar, não, ele tem razão, preciso melhorar. Mas pode ser que ele fique puto. Jogador não gosta de ser criticado pelo técnico publicamente. Ponto. Essa é uma cultura do futebol brasileiro, você gostando ou não. Isso é quase um dogma no vestiário. Outro dogma no vestiário, você não coloca um jogador para tirar. Ele falou, comigo eu expliquei para todo mundo que não significa eu tenho histórico de substituição aos 25 minutos. Se você entrou, não significa que você não pode sair, isso está explicado. Ok, está explicado para o elenco, mas você não vai conseguir mudar uma cultura do futebol brasileiro, meu amigo, sozinho. Você não vai. A não ser que você chegue num clube, fique tão grande, ganhe títulos, seja tão maior que os seus jogadores, que você tem o poder de fazer isso e você está chegando agora. Tem vários relatos de técnicos que chegaram logo de cara, quiseram sentar na janelinha, mudar tudo e perderam o grupo. E quando você perde o grupo, esquece. Você vai cair. Mas troca todo esse grupo, estamos com Caixinha. Nenhum clube faz isso. O Santos não tem condição nenhuma financeira de fazer isso. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Então, quando ele coloca o Lucas Braga, e assim, o Lucas Braga, algumas pessoas no Twitter interpretaram como se eu estivesse defendendo o Lucas Braga. Eu tenho horror ao Lucas Braga. O Lucas Braga, quando ele voltou do Japão e eu vi que ele estava relacionado ao grupo que ia treinar, eu quase vomitei pela janela, quase me joguei do 5º andar. Eu tenho horror à figura do jogador de futebol, não a pessoa, de Lucas Braga enquanto santista. Não tem a menor condição, não de jogar no Santos, de jogar no Cuiabá. Não tem, na minha opinião, não é jogador de Série A. Tanto que jogava na Série B do Japão, que é inferior aqui ao Brasil. Entendeu? Então assim, não é uma defesa ao Lucas Braga. Não tinha nem que estar no banco ontem. Mas estava no banco porque não deram reforços a ele. Mas espera aí, vocês esqueceram que ele disse que não contava? Ele na verdade não disse. Ou ele disse naquela coletiva de apresentação, agora eu tenho dúvida, porque eu vi a apuração de vários veículos dizendo que o Caixinha, que apuraram, pessoas sérias dizendo que o Caixinha não contava com o Otero. Me parece que ele falou algo nesse sentido na coletiva de apresentação ao ser perguntado sobre esse tema, agora eu estou na dúvida. Mas o fato é que a apuração de importantes setoristas do Santos dão conta de que o Otero saiu porque o Caixinha não contava com ele. Não conta com o Otero e conta com o Lucas Braga? Como assim? Como assim? Me diz aí. É inacreditável uma coisa dessas. É inacreditável uma coisa dessas. Não que o Otero fosse resolver o problema do Santos, não que o Otero tivesse que ficar, mas entre Otero e Lucas Braga a diferença é quase uma Ferrari para um Uno Mille. É bizarro a diferença. É bizarra a diferença técnica, a diferença de intensidade, a diferença de inteligência, a diferença de batida na bola, a diferença de senso de posicionamento. A diferença no 1 contra 1, no duelo, inclusive defensivamente. O Otero é melhor em tudo que o Lucas Braga. Ele só não é mais alto. Só isso. Mas ele é melhor em tudo que o Lucas Braga. Em absolutamente tudo. E o Caixinha não contava com ele. Então, não quis contar com ele. Então, ter o Lucas Braga lá não é só porque o clube ainda não contratou e vai contratar. Mas também por conta de determinadas escolhas do Caixinha. Ao, por exemplo, dispensar o Otero. Então quando você coloca, primeiro você põe o Lucas Braga no banco, nem deveria estar.
Ali era pro Miguelito entrar. E você tira o cara depois, você o entrega, você joga aos leões. A cara, na hora, tava vendo o jogo pela Record, que subiu a placa, a cara do Soteldo foi... Hã? Só olhar, pegar o replay. O que ele tá fazendo? E isso não se faz com jogador nenhum. Isso pega mal em vestiário. Isso pega mal, você gostando ou não. Ah, mas o Lucas Braga então não jogou nada. Não deveria nem estar no banco. Não deveria nem ter entrado. Você tinha o Miguelito, você tinha o Gabriel Bontempo naquelas posições, naquela função. E ele colocou o Lucas Braga que tinha entrado 2 jogos mal. O Santos quase perdeu para Ponte Preta. Na última bola, uma defesaça do Brazão, porque o Lucas Braga perdeu uma bola ridícula. Ou é mentira minha? É mentira minha. Então ele já tinha visto tudo o que ele precisava ver do Lucas Braga. O Lucas Braga foi titular no primeiro jogo e entrou no segundo jogo e jogou mal os 2 jogos. Ele já tinha visto que não servia. Por que não colocar o Miguel, que jogou só 45 minutos, ou o Bontempo, que não teve minutagem ainda? Pra que colocar o Bontempo no banco de reservas, então você não vai usar? Apontar esse erro é pedir a cabeça? Apontar esse erro é mau caratismo? E aí ele faz algo com o jogador que pega mal com o elenco inteiro. E aí, bom, isso tudo aqui a gente falou na live ontem. Mas aí vamos para a coletiva. Chega na coletiva e ele me fala algumas coisas. E uma delas eu gostaria de frisar aqui. Uma delas é que ele faz o seguinte, perguntado sobre a substituição do Lucas Braga, que ele coloca o Rincon para, segundo ele, ganhar, corrigir o meio de campo que o Palmeiras tinha dominado a partir daquele momento. E é verdade. É verdade. Embora ali o Santos estivesse ganhando de 1-0, eu considero que a marcação estava um pouquinho até mais encaixada e depois, com a entrada do Rincon e a abertura do Soteldo no lado direito, se desencaixou, o Santos tomou o gol de empate por ali. Inclusive a jogada saiu por aquele lado. Ele fala o seguinte, o Soteldo é um jogador que decide na frente, mas é um jogador muito indisciplinado taticamente. Ele faz uma crítica ao Soteldo, ele fala que o Soteldo é um jogador indisciplinado taticamente. Então eu quis privilegiar o poderio ofensivo do Soteldo, tirei o Lucas, não teve nada a ver com ele a substituição, para ganhar mais força no meio de campo e dar um pouquinho mais de liberdade para o Soteldo. Foi essa a explicação do Caixinha. Eu faço a pergunta para vocês. O Neymar, todo mundo acha, a gente tem fé e a gente acredita que ele esteja chegando. E a gente acredita que ele vai jogar de 10 naquela posição como meia central ali. O Neymar está voltando de lesões, não só de lesões, mas de 2 anos praticamente sem atuação. O Neymar, alguém quer que o Neymar seja comprometido taticamente, que o Neymar volte para marcar, que o Neymar se desdobre para marcar? Não. A gente quer, sabendo o quão bom o Neymar é, que o time do Santos marque por ele. Então a gente presume que o Neymar, pelo menos nesse primeiro momento, durante o Campeonato Paulista, se recuperando fisicamente, seja um cara que seja guardado um pouquinho da marcação para jogar mais com a posse de bola, para desequilibrar aonde ele desequilibra, que é com a bola. Todo mundo imagina isso, certo? Acredito que nós estamos de acordo aqui. Vocês acham que se fosse o Neymar ontem, não o Soteldo, a mesma coisa, ele tivesse substituído o ponta direita, que é o Lucas Braga, para colocar um volante, para poder dar mais liberdade para o Neymar, porque o Neymar não está recompondo no meio de campo e o Santos está perdendo no meio de campo para quem quer que seja o adversário. Você acha que o Caixinha teria coragem de chegar numa coletiva e dizer que o Neymar é indisciplinado taticamente? Ele faz isso porque é o Soteldo. Ele faz isso porque é o Soteldo. Ele não falaria isso, ele não teria coragem de falar isso sobre o Neymar. Ontem, outra coisa que ele falou na coletiva, ou vocês discordam, tá? Comentem aí. Ontem ele falou sobre uma outra coisa na coletiva. Ao falar sobre reforços, ele praticamente escorraçou o Wendel. Que assim, quem sou eu para defender o Wendel? Para mim, eu fui um dos que criticou ele ter colocado o Wendel naquele intervalo. Não teve a menor leitura de jogo. O Lucas Meireles não estava tão mal. Pelo contrário, algumas jogadas que o Santos criou ofensivamente começaram com ele, ganhando divididas lá na frente. E voltando. A jogada da falta começa com ele. A jogada do gol começa com ele. Do gol não. Do gol que é da falta. Mas a jogada daquela bola do Soteldo que passa por cima começa com ele sustentando a marcação no campo de defesa. Só voltar a fita. Coisa que o Wendel não conseguiu fazer o segundo tempo inteiro. E já não tinha conseguido fazer nos 2 primeiros jogos. O Thales do Palmeiras, que fez o gol, fez um primeiro tempo horroroso. Foi engolido pelo Zaivaldo. O Abel tirou, manteve o cara. O que aconteceu? Gol.
O próprio Lucas Meireles, no primeiro tempo contra a Ponte Preta, não jogou nada no primeiro tempo, perdeu todas as divididas. Naquele dia, o Caixinha bancou. O que aconteceu? Decidiu o jogo numa bola com aquela jogadaça e passe pro Guilherme. Então, ontem ele não ter insistido no Lucas Meireles ter escalado o Wendel foi um erro grave de leitura de jogo, porque o Wendel não serve para o Santos. Agora, uma coisa é ele não servir para o Santos, uma coisa é ele estar até correto na análise, outra coisa é a cultura do futebol brasileiro e como que isso atinge vestiário. Quando ele chega e fala sobre reforço, ele fala, não, a gente precisa de um 9, porque a gente está chegando no Chiquinho, tem o Lucas, mas tem só 17 anos, e o Wendel, infelizmente, não conseguiu performar da maneira como a gente esperava. Ou o Wendel está fora do plantel, ou qual que é a motivação que o Wendel vai ter para entrar num jogo, ainda que seja num segundo tempo, contra o Velo Clube no sábado. Sendo que o técnico falou em coletiva que não conta com ele. Então, ou eles conversam separadamente, o Wendel não é mais nem relacionado, independentemente da questão do Tiquinho, que ainda vai demorar para ser regularizado segundo a matéria do UOL hoje. Né? Ou eles conversam, ou não fazia o menor sentido ele expor o jogador daquela maneira. Outra coisa que ele falou, e aí eu tô só acumulando, me colocando com a cabeça dos caras que estão trabalhando com ele lá no dia a dia. Ele me pega e fala assim, o meio de campo é o setor que a gente mais precisa de reforço. A gente hoje só tem 3 meio-campistas. Ele cita Schmidt, Pituca e Rincon. A gente só tem 3 meio-campistas, a gente só tem 3 à disposição. Peraí, aí eu fico... Outro cara aqui que vocês vão achar que eu tô defendendo e é outro que tem que sumir do Santos, o Patrick. Eu fico pensando o seguinte, o que o Patrick pensa? Porque o Patrick foi pro banco praticamente todos os jogos. O que o Ian, que nem foi relacionado para esse jogo de hoje, mas que foi relacionado para os outros jogos, pensa? Peraí, eu tô jogando, tô treinando aqui, tô me matando para mostrar pro treinador que eu posso vir a ganhar um espaço. O cara fala que ele só tem 3 meios campistas, que ele precisa contratar Tudo bem precisar contratar, mas você dizer que só tem 3 caras, sendo que você tá indo pro... O que o Patrick tá fazendo no banco, então? Se sou eu falo, então treinador, desculpa, então me libera para eu procurar um clube. Você não conta comigo. E aí o problema não é esse, o problema não é como o Patrick vai se sentir, o problema não é como o Ian vai se sentir, o problema não é como que o Wendel vai se sentir, o problema não é como o Lucas Braga, ao entrar e ser tirado e ser jogado aos leões, vai se sentir. O problema é que esses caras conversam, o problema é que esses caras têm amigos no elenco, o problema é que os outros jogadores do elenco que estão jogando, muitas vezes tomam a dor, porque são muito mais próximos dos seus parceiros, dos seus amigos, do que do treinador. O Caixinha não é o paizão, como é alguns técnicos brasileiros que saem abraçando, meu grupo, Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. Ele é um cara profissional, ele não vai ser amigo de ninguém ali. Então, se os caras precisarem abraçar quem eles sentirem que estão sendo injustiçados e ferrar o técnico, eles assim irão fazer. E o Santos não tem condição de dispensar 30 caras e contratar outros 30 e manter um treinador. E nem deveria fazer isso porque o Caixinha não é o Guardiola. Então o Caixinha tem que tomar muito cuidado com a boca dele. Tá falando demais, tá citando muito nome. Isso não é bom, a cultura do futebol brasileiro não permite isso. Essa é a minha opinião e há evidências claras de que mostram isso. Há evidências claríssimas que deixam isso muito claro. Então, ele precisa tomar cuidado com aquilo que ele fala. Eu gosto muito da sinceridade do Caixinha. Eu acho muito legal ele chegar e esclarecer para o torcedor exatamente aquilo que ele pensa. Só que ele precisa entender que aquilo pode bater no vestiário de um jeito ruim e ele mesmo se prejudicar. Ou eu estou ficando completamente louco. O futebol brasileiro não é brincadeira, gente. Não é à toa que aqui tem vários técnicos que são fracos taticamente, mas que têm o controle sobre o grupo, os famosos paizões, que conseguem muitas vezes um time forte, que jogue por ele. Ainda mais o Caixinha, que quer esse tipo de doação, que quer esse tipo de jogo intenso. Ele precisa que os caras comprem não só a ideia tática dele, mas que comprem também aquele algo mais, que tem muito mais a ver dizer, não, esse cara é foda, esse cara eu corro por ele, esse cara é do caralho com a gente, esse cara é um puta chefe. Você já teve algum chefe que você considerava filho da puta? Às vezes o cara era bom pra cacete. Às vezes o cara pedia pra você fazer um negócio e você falava, mano, o cara tinha razão, mas o cara é um filho da puta. Não tô dizendo que o Caixinha é um filho da puta, tô falando na visão desses caras.
Tô falando na visão desses caras. Imagina, você já teve um chefe que você fala, caralho, velho, que o cara é bom, mas que o cara, na primeira oportunidade ele me vende. Na primeira oportunidade ele fala mal de mim. Na reunião. É o que o Caixinha tá fazendo nessas coletivas. E ele tem motivos para ser elogiado porque a gente estava acostumado com o Carille, mas peraí, esse não tem que ser essa não tem que ser nossa régua. O Carille foi um ano atípico de Série B, é como se o Santos estivesse fora do eixo. O Santos não é o que era o ano passado. Entendeu? Então assim, não adianta chegar na coletiva e falar esse time, esse clube está sendo muito maltratado ao longo de anos, etc. E que tem que mudar uma cultura. Tem que mudar, mas não é assim. Conquista os caras primeiro. Ganha o coração dos caras primeiro. Vai fazendo as modificações de maneira interessante, inteligente, trocando ideia com os caras francamente. E aí então, com o tempo, depois de ganhar essa moral com os caras, ganhar títulos, ele poder ficar mais forte para aí sim ser mais sincero. Como o Abel quando falou do Flaco Lopes na coletiva do jogo contra o Noroeste. O Abel tem uma porrada de títulos no Palmeiras, ele tem tamanho para falar aquilo. O Caixinha tá chegando agora. Tá chegando agora. E ele precisa ter o grupo na mão. E eu temo que ele perca o grupo com essas atitudes. Essa é a minha leitura. Quero saber o que você pensa. Comenta aí, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.